Olá, amados irmãos. Este vídeo é para nós falarmos de um tema que acredito que muitas pessoas ficam com dúvidas e é motivo de muito questionamento, principalmente quando nós afirmamos que o Criador nunca pediu para Salomão construir aquele templo, muito menos para Herodes, ali já na época do Salvador. Porém, o questionamento que por muitos é feito, por que então, naquela ocasião, o Salvador então haveria defendido aquele templo? Quando em algumas passagens do Evangelho, ele expulsa os mercadores do templo e ainda afirma: não faça da casa de meu pai casa de comércio. Imagino que é o primeiro questionamento quando então afirmamos isso, que o Salvador nunca, que o Criador nunca pediu para Salomão construir aquele templo, muito menos para Herodes. O questionamento que muitas vezes observamos é que nessas passagens do Evangelho, parece que o Salvador está defendendo aquele templo, não só defendendo, como chamando aquela casa, aquele templo, de casa de oração. E esse texto, esse vídeo, o objetivo dele é esclarecer os amados irmãos a respeito desse tema. Eu vou ler aqui algumas passagens, irmãos. Mateus 21, versículo 13, o Salvador afirmando isso. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Isso aqui é quando o Salvador entra no templo, então os mercadores ali, se nós lermos um texto, um versículo anterior, entrou Jesus no templo de Deus, eu estou aqui na versão João Ferreira de Almeida, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Esta mesma passagem nós observamos em Marcos capítulo 11, versículo 17. Os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. A mesma passagem nós encontramos em Lucas 19:46, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E a mesma passagem, amados, veja que nós encontramos nos 4 evangelhos. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. O que é importante nós observarmos aqui? A impressão que se dá é que Salvador estaria defendendo aquele templo, dizendo que aquele templo era casa de oração e não casa de vendas. Mas seria isso? Seria realmente isso? Uma coisa que sempre eu afirmo e sempre tento esclarecer para os amados é nunca ficar em versículos fragmentados da Escritura, sem observar o contexto. Eu gostaria de atentar novamente aqui, vamos voltar aqui do versículo de Mateus, todos eles têm a mesma menção, mas eu gostaria de voltar aqui em Mateus 21:13 e observar a seguinte afirmação. Nós temos que observar tudo. Disse-lhes: está escrito. O Salvador está dizendo: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Veja bem, o Salvador não só afirmou aquilo, mas ele ainda, esta frase de que a casa seria a casa de oração, como também afirmou que estava escrito, já estava escrito. Agora, o questionamento, amados, que muitos leem isso aqui e passam desapercebido, isso é um fator muito importante que nos leva a esclarecer esse mistério. Está escrito, o Salvador disse, está escrito. Eu pergunto, onde está escrito?
Onde está escrito isso? A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Onde está escrito isso? Onde nós podemos observar isso escrito? Amados, isto é uma passagem lá de Jeremias. O Salvador aqui estava falando uma passagem descrita pelo profeta Jeremias, que ele havia falado já isso aqui. Desde o profeta Jeremias, antes daquele templo de Herodes ser construído, muito antes do templo de Herodes ser construído, o profeta Jeremias afirmou isso. Está lá em Jeremias 7, versos 11 e 12. É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Vamos ver outra tradução. Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Este templo que leva o meu nome. O templo que leva o meu nome. Será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Eu tenho visto o que vocês estão fazendo. Sou eu, o Senhor, que está falando. Vocês pensam que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Versão viva. Eu vejo muito bem tudo o que está acontecendo, diz o Senhor. Versão católica. Este templo onde o meu nome é invocado, será por acaso esconderijo de ladrões? Estejam atentos, porque eu estou vendo tudo isso. Oráculo de Javé. É, pois, esta casa, João Ferreira de Almeida, é, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló. Ide ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome. Veja bem, amados. Esta casa aqui leva o meu nome, que chama pelo meu nome. É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. E que casa é essa? Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome. E vede o que ele fez por causa da maldade do meu povo de Israel. Veja que foi esta passagem que o Salvador disse ali nos evangelhos. Não está escrito: não faças da casa do meu pai casa de salteadores, caverna de salteadores, casa de ladrões. Não faça da casa de meu pai. O Salvador estava falando, se referindo a Siló. Naquele momento, irmãos, pasmem, o Salvador estava se referindo com esta fala de Jeremias. Não está escrito. Como se ele tivesse dito. Jeremias já não disse. Já não está escrito pelo profeta Jeremias. É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, a caverna de salteadores, mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome. Siló, amados, é uma região onde a Arca da Aliança, o tabernáculo, ficou por volta de 300 anos. Foi aquele local antes de conquistar Jerusalém. Então o Salvador ali estava falando de uma passagem falada pelo profeta Jeremias. Ou seja, ele estava referindo-se a Siló. Agora, o que Siló tem a ver com isso, com casa de oração? Veja que lá em 1 Samuel, Ana, a orar no templo, não existia o templo de Salomão ainda. Salomão não havia nem nascido ainda, nem sido proclamado rei, muito menos Davi. Ali ia ser levantado o profeta Samuel. O profeta Samuel ali ainda estava ali, naquele momento, com Ana, e Ana orava por um filho, que ia ser Samuel. Samuel ainda ia nascer, o profeta Samuel. Ana estava naquele templo, Siló, no tabernáculo. Estava em Siló, onde o Criador fez habitar o nome dele, o tabernáculo dele, em Siló. Samuel ainda ia nascer de Ana, que a Ana pediu um filho, esse filho foi Samuel, o profeta Samuel. O profeta Samuel ainda ia crescer, nascer, crescer, ficar adulto, se tornar profeta. Ia ainda ungir o rei Saul e depois o rei Davi. E depois do rei Davi, com a morte do profeta Samuel, desse profeta Samuel, aí viria o profeta Natã para ser o profeta que ia intermediar as falas do Criador com o rei. Desde então,
Salomão então vai nascer de Davi, filho de Davi, e a construção do templo de Salomão começa depois da morte de Davi. Por isso eu sempre falo, Salmo 122, aquela frase, famosa frase de Davi, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Davi não estava referindo-se ao templo de Salomão, porque não havia construído ainda. Ele estava referindo-se ao tabernáculo que já estava em Jerusalém. E ele considera ali Jerusalém como uma casa, uma sombra da nova Jerusalém, realmente a habitação eterna do Criador. Porém, amados, naquela frase, naquela afirmação nos evangelhos do Salvador, ele estava referindo-se a Siló. Bom, o que Siló tem a ver com isso? Veja que antes de eles chegarem em Jerusalém, teve que passar por Siló, antes de conquistar Jerusalém. O tabernáculo, a Arca da Aliança, o templo ali, ficou em Siló. Ficou em Siló. E muitas vezes, quando se é falado templo na Escritura, está referindo ao tabernáculo, que muitas vezes ficou em oculto no templo de Salomão, no próprio templo de Herodes. Então, o Salvador estava referindo-se a Siló. Mas quem era Siló? Essa região? Sim. Mas veja que tremendo, irmãos. Gênesis 49, 9 e 11, nós vamos observar quem é Siló. Ou seja, essa Siló, essa cidade Siló, é sombra, é o significado de algo. E nós vamos observar isso agora em Gênesis. Desde Gênesis já falava sobre isso. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. O cetro não se arredará. Aqui é uma passagem de Gênesis, quando Jacó estava dando a bênção, estava em estado terminal de vida, estava dando a bênção para todos os seus filhos. E aqui nós vamos ver a bênção de Judá, do qual o Salvador é descendente. Veio até a descendência de Davi até o Salvador. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele, veja que está no singular e masculino, e a ele se congregarão os povos. Até que venha Siló, e a ele congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Ele lavará a sua veste no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Veja, amados, aqui está falando do Salvador. Siló é sombra do Salvador. Mas o que Siló e o Salvador têm a ver, então, com a chegada em Jerusalém? É uma sombra, amados. Para nós chegarmos hoje na Nova Jerusalém, nós precisamos passar por Siló. Assim como o povo de Israel, para chegar a Jerusalém, precisou passar por Siló e ficou ali um período de tempo, assim hoje, para chegar na Nova Jerusalém, nós precisamos estar no caminho, a verdade e a vida, que é Siló, que é o Salvador. É esta a sombra de tudo isso. Tá? E aqui fala que ele amarrará seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta. Lembra que nos evangelhos o Salvador chegou a Jerusalém. Olha só, ele chegou a Jerusalém. A sua entrada em Jerusalém foi com um jumentinho. Tudo isso para confirmar esta profecia, amados. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. E aí João 12, 14, João 12, Evangelho de João, capítulo 12, 14 e 15, confirma isso. E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filhas de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Tem outros profetas também que faz menção a Siló. Eu citei aqui a passagem do Salvador e já fui para Gênesis, mas tem outros profetas que falaram sobre a vinda do Salvador e colocando essa questão do jumentinho, que o Salvador viria sobre ele. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito. Está escrito: não temas, ó filhas de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Lá em Lucas, nos 4 evangelhos tem essa menção, amados. Lucas, capítulo 19, 35 e 36. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima, e indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos
regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. Então isso aqui era um cumprimento de uma profecia. Isso foi a entrada do Salvador em Jerusalém para confirmar o que estava escrito, as profecias. Marcos 11, do 5 ao 7, e alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. Mateus 21, veja que está nos 4 evangelhos, amados, para confirmar esta profecia. 21, do 2 ao 7, ide à aldeia que está defronte, aqui é o Salvador falando, ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos fazendo como Jesus lhes ordenara. Veja aqui, irmãos, nós estamos aqui em Isaías 62. Olha aqui, ó, o profeta Isaías falou sobre isso também, não só lá em Jeremias e Gênesis. O profeta Isaías: eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E aí, amados, para confirmar tudo isso, sobre essa questão do templo, veja que, vamos voltar aí em Gênesis 49, a gente lê mais uma vez, do 9, vamos ler do 9 a 11. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Olha só, de Judá vai vir o meu filho, a descendência de Judá vai vir o meu filho. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. É a Siló, estamos congregados em Siló. Ele amarrará o seu jumentinho, a vide o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Ele lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Então tudo isso, amados, para confirmar esta profecia. Então quando o Salvador está fazendo, não, assim como está escrito, não faça da casa do meu pai casa de comércio, ele estava falando uma passagem de Jeremias. E que falava, nessa passagem de Jeremias, fala de Siló. Siló nós vimos que foi uma região que é sombra do Salvador. Até que venha Siló. Não está falando da localidade, porque a localidade é uma sombra. Está falando do Salvador. E a ele congregarão todos os povos, conforme está em Gênesis 49. E para finalizar, vamos ler João agora do 12, do 13 em diante, e vamos ver de quem o Salvador estava falando. Se ele estava falando daquele templo. Se quando ele expulsou, ele estava falando daquele templo. Veja bem. E estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo, ele achou no templo, não na casa, achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, um chicote de corda, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores. Ele derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. O Salvador estava falando daquele templo? É a pergunta que eu faço. O Salvador aqui estava falando daquele templo? Ele derrubou tudo ali e falou: não faça da casa de meu pai casa de vendas? O Salvador estava falando do que naquele momento? É claro que, primeiramente, Siló, que é sombra do Salvador, mas estava falando de Jerusalém, a casa dita por Davi. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém. Os nossos pés, Salmo 122, 2. Os nossos pés estão nas tuas portas, ó Jerusalém. A casa era Jerusalém, uma sombra da nova Jerusalém. E aqui o Salvador está falando de Jerusalém. E quando ele fala da casa, ele está referindo-se a ele próprio, a Siló. Veja bem. E disse aos que vendiam pombos: tirai estes e não façais da casa de meu pai, primeiramente Siló, depois Jerusalém, casa de vendas, o templo.
Não façais da casa de meu pai, Jerusalém, sombra, casa de vendas. O templo é a casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Mas ele falava do templo do seu corpo. O Salvador não estava falando daquele templo. Ele derrubou tudo. Os fariseus pediram um sinal. E ele falou: derruba este templo, que ele está falando dele. Está falando do corpo dele. E em 3 dias reconstruirei. E os fariseus então disseram: mas em 46 anos demorou-se para construir esse templo. E tu vai reconstruir em 3 dias? Mas ele falava do seu corpo. Quando ele derrubou tudo aquilo, ele falava do seu corpo. O zelo da sua casa, Jerusalém, seu corpo, onde estavam as escrituras, estava naquele templo. Porque o Salvador teve que ir ao templo, ali no pátio do templo, sendo que ele era judeu e não podia entrar no tabernáculo que estava oculto dentro do templo. Tanto que do grego, as traduções para templo, né? Eu vou até pegar aqui agora uma comparação para os amados verem que do próprio grego traz isso. Vou pegar aqui de uma passagem que eu lembro, que é Mateus 23. Mateus 23. Deixa eu ver aqui onde fala do templo. Nós vamos ver algo impressionante agora, irmãos. Aqui. Mas ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Olha só, amados, vou fazer uma comparação com o grego. Muito interessante. Veja bem que, na comparação aqui de João Ferreira de Almeida, olha só, muda a tradução. Quando eles vão comparar com o grego, eles mudam, olha só. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, olha só, santuário, naos, olha só, usado do templo de Jerusalém, mas somente do edifício sagrado, o santuário, o tabernáculo que estava oculto. Não era aquele templo todo, era o tabernáculo que estava escondido dentro do templo. Em si mesmo, consistindo do santo lugar e do santo dos santos. No grego clássico é usada para o santuário ou cubículo do templo onde a imagem de ouro era colocada, e que não deve ser confundido com todo o complexo do edifício. O próprio grego já nos fala isso. Não é aquele templo de Salomão, não é o templo de Herodes, mas o tabernáculo, o santíssimo lugar, o tabernáculo que sempre foi ocultado pelos templos. Começou com Salomão. Salomão levou o tabernáculo para dentro do templo, depois que ele construiu aquela casa. E depois que foi destruído aquele templo e sumiu a Arca da Aliança, o povo foi levado cativo para a Babilônia, o pai levanta o profeta Ageu para o povo retornar e reconstruir o tabernáculo. O tabernáculo, vai no monte buscar madeira para reconstruir o tabernáculo. Que na época do Salvador, antes um pouco, Herodes, dizem que foi uma reforma do templo, mas na verdade ele reconstruiu um mega templo em cima novamente do tabernáculo, que ficou oculto novamente. E assim como nos nossos dias, esse tabernáculo que representa o Salvador e a sua igreja hoje, muitos sem saber, estão ocultados dentro dos templos feitos por mãos humanas, dizendo que é casa de Deus. Então, o tabernáculo do Salvador, sempre, tanto a sombra como hoje o real, sempre foi ocultado por esses templos feitos por mãos humanas, onde o Pai não habita, onde ele não pediu para construir. Então, quando o Salvador disse: não faças da casa do meu Pai casa de comércio, ele não falava daquele templo, ele falava do seu corpo. O Salvador falava do seu corpo, onde ele é o cabeça, e nós, os membros em particulares desse Salvador. Então o Salvador estava defendendo o Evangelho e proibindo a casa de vendas, que é o templo. Saia das casas de venda. Sai dela, filho meu. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, verso 5. Sai dela, povo meu,
para que não incorras nos seus pecados e para que não seja participantes dos seus pecados. Esta é a palavra do Salvador para todos nós neste período de cumprimento das profecias. Que o Salvador possa estar com todos vocês e que possamos estar congregados em Siló, na casa de oração, que é o nosso Salvador. Até a próxima. Pai abençoe a todos.